Boa noite, pessoal. Como vai vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos falar sobre, ainda dentro, né, do contexto cirúrgico, a gente vai falar sobre um simples, porém muito importante procedimento, que é a inserção de drenos. Por que drenos? Porque existem alguns tipos, porque existem diversos tipos que são inseridos, que são introduzidos no paciente, são colocados no paciente, como a própria palavra já nos remete a um conceito de drenar, ou seja, retirar algo, fazer escoar algo. Geralmente nas cirurgias são relacionadas a secreções, sejam elas sanguinolentas, purulentas, serosas, certo? Então a gente dá a entender que após essas cirurgias, essas secreções podem ser acumuladas no paciente, tá? Então que elas devem ser retiradas e de que forma? Através de drenos, tá? Com a finalidade de não ter complicações, como infecções, entre outras, certo? Então a gente vai conhecer o conceito de drenos, os tipos de drenagem, certo? As formas de estar escoando essas secreções. Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide, demora um pouquinho. Então, a gente vai introduzir o conceito de dreno, falando sobre a palavra drenar, como eu já falei, que significa escoamento de fluidos corporais através da técnica cirúrgica, como eu falei no início. Vai ser introduzido este dispositivo, vai ser acoplado, vai ser inserido próximo ao local da cavidade, ou colocado em cavidades para poder fazer com que retire essas secreções, certo? Aqui também diz como forma de prevenção a possíveis ocorrências de infecção. Tudo que eu já falei no início, tá bom? É um procedimento médico, entendeu? Concomitante ao procedimento cirúrgico. Qual seria o conceito de dreno? A gente falou sobre drenar, agora a gente vai falar sobre dreno. É um dispositivo cuja finalidade é retirar a presença, desculpa, eu repeti aqui de novo, presença do ar ou secreções. Como eu já falei, falei os tipos de secreções, certo? De espaços cavitários, seja tórax ou abdômen, ou leitos da ferida, decorrente daquele procedimento cirúrgico que já foi executado. Tá certo? Algumas cirurgias exigem a necessidade da colocação de dreno para o esvaziamento desse ar e desse líquido que acaba se acumulando na cavidade, certo? Da cirurgia. Então, como que acontece a escolha de dreno? Como que é feita? A depender pelo tipo da secreção que será drenada. Então, o médico sabe qual que é aquela secreção que será drenada, que será produzida por conta daquele procedimento cirúrgico. Então, ele vai fazer a opção, a melhor opção do tipo de dreno, certo? Que se adeque ao paciente. Outra forma de escolher o dreno é através da cavidade onde será inserido o dreno, certo? Abdômen, tórax e o tempo de permanência de dreno, tá bom? Então, vai ser escolhido por esses três critérios. Os tipos de drenagens, os tipos de líquidos que essa cavidade vai produzir, eu já citei no início da aula, tá bom? Como que é o processo de drenagem? Existem três tipos de drenagem, que é a natural, a gravitacional e a succional. A natural, pelo próprio nome já está dizendo, através do dreno e sua exteriorização com o meio externo. Tá? Então, é um dreno que vai retirar essa secreção e que ele fica exteriorizado. E gravitacional, certo? Geralmente fica na altura inferior ao local de inserção do dreno. Para quê? Para que
de acordo com essa gravidade, possa ser retirada de forma mais fácil, mais eficiente, mais eficaz essa secreção. E a succional, o próprio nome já está falando, realiza uma sucção que deve permanecer na altura da lesão. A gravitacional é acima, é inferior ao local, certo? E a succional deve permanecer na altura, tá bom? Então, agora vamos para os cuidados de enfermagem junto a um paciente com o uso de drenos. Manter a permeabilidade visando garantir uma drenagem eficiente, manter uma fixação desse dreno. A gente vai conhecer alguns tipos de drenos, vocês vão entender como é que é fixado. Tá? Realizar o adequado posicionamento do dreno, como eu já falei, de acordo com os processos que são gravitacional ou succional. Eu não posso pegar um tipo de dreno. Eu escolher um tipo de dreno que ele precisa de uma drenagem succional e colocar inferior à cirurgia. Assim como eu não posso escolher um tipo de dreno que essa drenagem será gravitacional e colocar na altura da inserção, certo? Eu tenho que seguir o processo que cada tipo de dreno me pede. Então, realizar o curativo conforme a necessidade, com o material determinado à prevenção de infecções, sempre utilizando materiais estéreos, utilizando as técnicas corretas, controlar a drenagem, atentar para a quantidade e o aspecto da secreção drenada, porque se for instalado um determinado tipo de dreno que vai ser escoado uma secreção somente sanguinolenta, não tem por que existir uma secreção purulenta. Se vier apresentar uma secreção purulenta, já me remete uma possível infecção. Então, eu tenho que conhecer qual tipo de secreção que pode vir a ser drenada, certo? Que por via normal deveria estar sendo apresentada, e eu tenho que também saber qual a que não deveria estar ali para poder estar registrando no meu prontuário, comunicando ao médico, comunicando à equipe de enfermagem, tá? E aqui também tem registrar corretamente todos esses dados. Agora a gente vai para os tipos de drenos, né? As indicações para a colocação de controle de drenos são específicas para cada tipo de dreno, né? Então, cada dreno requer um tipo de indicação. Então, temos drenos abertos, que é o exemplo de Penrose. Vocês vão ouvir muito falar nesse tipo de dreno de Penrose. A gente vai conhecer lá na frente cada tipo. Drenos de sucção fechada, drenos de reservatório. O próprio nome já está falando. O dreno de sucção fechada, pelo próprio nome, já nos remete o quê? Que ele vai fazer uma sucção, vai fazer uma retirada dessa drenagem de forma fechada. Já o dreno de reservatório, como o próprio nome já fala, ele vai retirar essa secreção, certo? Vai drenar essa secreção com a finalidade de coletar essa secreção em algum recipiente. Vai ter um reservatório que vai armazenar essa secreção para possivelmente a equipe de enfermagem observar as características dessa secreção, observar a quantidade dessa secreção para estar registrando no prontuário, como eu já falei. E o último tipo é os catéteres para drenagens de abscesso. Um abscesso que a gente precisa retirar aquela secreção para, a partir dali, realizar a cicatrização, tá? Acontecer o processo natural de cicatrização. Então, tipos de dreno, sistema para drenagem fechada, também conhecida o sistema sucção a vácuo, chamado de Portovac, também é um dos drenos muito utilizado, tá? Que é esse, aparentemente aqui com essa sanfoninha, tem esse tubo aqui, tá? Aqui essa parte de cima aqui é inserido no local escolhido pelo médico para poder fazer a
a drenagem, fazer a sucção dessa secreção. Então, o seu manejo consiste em manter essa sanfona com a pressão necessária para que a drenagem ocorra com mais facilidade. Então, vai ter automaticamente, quando introduzida, essa sanfona vai estar reduzida para que automaticamente ela seja preenchida pela drenagem da secreção. Aqui tem uma foto para vocês verem melhor, tá bom? E o segundo tipo é o sistema para drenagem fechada. Diferencia-se do anterior por possuir uma forma de pera, certo? Lá na frente a gente vai ver uma foto. O principal cuidado com esse tipo de dreno é a correta manutenção do vácuo, porque se não ocorrer o vácuo, não tem como fazer essa sucção da secreção, obtida com a pressão, como eu já acabei de falar, do reservatório, tá bom? Aqui tem o dreno com o reservatório É só um momentinho, porque o meu computador está descarregando e eu só vou colocar aqui na tomada. Pronto, coloquei meu computador na tomada. Então, voltando aqui, o dreno com o reservatório, certo? Aqui tem a pera, tá bom? Que vai ser acionada com as mãos de uma forma para retirar a pressão, para retirar o ar, para poder estar coletando, para poder estar drenando. Aqui nas fotos vocês podem observar, tá? Como que é a drenagem dessa secreção. O terceiro tipo já é um tipo de dreno aberta, de drenagem aberta, que é o de Penrose, também muito utilizado, tá, no centro cirúrgico. Ele é feito de borracha, colocado durante o ato cirúrgico, certo? Ou incisão para drenagem de secreção purulenta, sanguinolenta ou serosa. Por isso que ele é um dos mais utilizados, tá? Porque ele consegue drenar esses tipos de secreções, particularmente nas cirurgias abdominais, tá bom? Aqui a gente tem o de Penrose, tá? Parece um bastãozinho que são introduzidos aqui, ó, nas cavidades, tá? Feita. E também que tem uma curiosidade que eu passei, ó, por se tratar de um sistema aberto que deverá estar sempre protegido por um reservatório, ou seja, por uma bolsa, a manipulação deve ser feita de maneira asséptica, porque se vocês observam aqui, né, nessa imagem, fica exteriorizado. Então, esse meio aqui pode ser um meio de infecção, tá bom? Então, a manipulação deve ser feita de maneira asséptica, pois existe a comunicação do meio ambiente, como eu já acabei de falar, que possibilita a ocorrência de infecção. O profissional deve estar atento para a possibilidade de esterilização, o que não é incomum, como eu acabei de citar anteriormente, tá? Aqui, na drenagem torácica, tá? Um tipo de drenagem torácica, sempre que o pulmão perder essa pressão negativa, seja por abertura do tórax devido à cirurgia, trauma ou por presença de ar, pus ou sangue no tórax, ocorrerá o colapso pulmonar. Então, é um procedimento também cirúrgico que consiste na inserção de um tubo, tá? Que é inserido no tórax para a drenagem de gases, que é chamado de pneumotórax, ou o acúmulo de secreção, que é a hemotórax. Então, na presença dessas duas, certo? De gases no tórax ou de sangue também no tórax, é inserido, certo? Um tipo de dreno para realizar essa drenagem torácica. Agora a gente vai conhecer qual é esse tipo de dreno, também muito utilizado, certo? Nas cirurgias, ó, é introduzido um catéter, tá bom? Com esses furinhos, que é com o objetivo de drenar as secreções. Aqui é um vidrinho, tá? E aqui tem uma marca, tem uma régua, tem um medidor
que é onde o técnico de enfermagem, a equipe de enfermagem vai estar mensurando essa drenagem, essa secreção, como a gente já comentou anteriormente, tá bom? E por último temos o dreno de Kerr, introduzido na região das vias biliares extrahepáticas, utilizados para drenagem externa, descompressão ou ainda após uma anastomose biliar, como prótese modeladora, devendo fixar através de pontos na parede duodenal lateral ao dreno, tanto quanto na pele, impedindo sua saída espontânea. Ó, ele tem esse formato de T, tá bom? E agora, a atuação do técnico de enfermagem frente a um dreno. Certificar-se que a tampa e os intermediários do dreno estejam corretamente ajustados e sem presença de escape de ar. Porque naqueles tipos de dreno do Portovac mesmo, se há uma presença de ar naquele reservatório, significa que aquele reservatório já vai estar preenchido com alguma coisa, né? Mesmo que seja ar que a gente não esteja vendo. Então, essa capacidade de drenar já vai ser diminuída. Ó, o que tem aqui, o que prejudicaria a drenagem. Manter o frasco coletor sempre abaixo do nível do tórax do cliente, caso seja o tipo de dreno indicado para essa posição, tá bom? Durante a deambulação, poderá utilizar uma sacola como suporte para o frasco coletor, que é esse daqui, que tem essa alçazinha, porque dá uma mobilidade melhor para o paciente quando quiser ir no banheiro, quando o paciente for tomar banho, quando o paciente for deambular também, tá? Então, pode ter essa alça ou essa sacola, depende muito da empresa fornecedora. Então, manter mergulhado em solução estéril contida no frasco coletor, que é o selo d'água, certo? No qual deve ser colocada uma fita adesiva em seu exterior para marcar o volume de solução depositada. Então, deve-se colocar uma solução estéril até uma determinada marca, marcar, né? Se vai botar até uma determinada marca, para a partir desse conteúdo ser drenada essa secreção e poder fazer a contabilização entre o que já tinha de conteúdo da solução estéril e o que foi coletado, tá bom? Então, checar o nível de líquido drenado em intervalos regulares, comunicando à enfermeira ou ao médico alterações do volume drenado, viscosidade e coloração. Como eu falei no início, a gente tem que conhecer o tipo de secreção que será drenada para a gente entender se aquele volume drenado está a mais, ao menos ou normal. A viscosidade e a coloração da mesma forma como eu falei. Se eu tenho um tipo de dreno, se eu tenho um tipo de cirurgia, se naquele tipo de cirurgia eu espero que seja drenada determinada tipo de secreção, então eu sei qual que será a viscosidade e a coloração que eu espero com que seja apresentada essa secreção, esse conteúdo do dreno. Então, realizar a troca do frasco de drenagem a cada 24 horas de maneira asséptica. Então, além de você fazer todo aquele processo que a gente já falou, né, de estar observando o volume drenado, a viscosidade, o tipo de secreção, deve-se, na hora de trocar a solução, na hora de fazer o esvaziamento do frasco, deve-se manter a técnica mais asséptica possível. Por quê? Porque automaticamente, quando você abre aquele conteúdo, você abre aquele reservatório, você vai estar expondo, né, a micro-organismo. Esse reservatório, automaticamente, ele vai estar conectado através de uma ferida cirúrgica, né, para que não venha contaminar o frasco, contaminar o catéter que está introduzido na cavidade cirúrgica, né? Então deve ser feito de maneira mais asséptica possível para evitar as possíveis complicações no sítio cirúrgico, tá certo? Então, cujo pinçamento de sua extensão deve durar apenas alguns segundos. Então, o que é o pinçar? A gente vai ver, deixa eu ver se nesse dreno daqui tem. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Aqui é a fixação, aqui é o local da cirurgia. Então, assim, nessa mangueira aqui,
tem um clamp que você vai clampear isso aqui, essa mangueirinha, tá? Para na hora que você for esvaziar esse dreno, tá? Que você for esvaziar esse conteúdo aqui, que você for abrir esse reservatório, para que não fique derramando nem jorrando secreção. Então, por isso que você tem que fazer o clamp, tem que fazer o pinçamento dessa mangueira para que não fique jorrando secreção e você consiga realizar o seu esvaziamento, tá? De forma efetiva. Então, observando e anotando se nesse processo a quantidade de aspectos de secreção desprezada, isso a gente também já falou. E, claro, como todo procedimento, como toda cirurgia, como todo procedimento que é feito na medicina, gera complicações que a gente, quanto equipe de enfermagem, a gente tem que tentar manter o mínimo possível, tentar adotar técnicas que não venha gerar determinadas complicações, principalmente no sítio cirúrgico. Então, os principais riscos do dreno são infecção, sangramento ou perfuração de órgãos. A infecção por conta do que eu já citei, né? Na hora que você for trocar ou esvaziar o reservatório, evitar que determinadas partes tenham contato com o chão, tenha contato com a cama, tudo que propicie infecção, tá? Não só também para que não venha levar essas infecções para o sítio cirúrgico, tá? Sangramentos e perfuração de órgãos em relação ao dreno, porque já pensou um dreno, essa drenagem torácica, assim, esse tipo de dreno que está aqui inserido no pulmão, coletando essa secreção do pulmão. E na hora da manipulação que a gente for realizar o curativo, aqui que a gente vai conhecer lá na frente, na hora que a gente for manipular de forma brusca, manipular de forma brusca esse reservatório, acabar fazendo com que esse catéter, essa mangueira, acabe perfurando esse pulmão, esse órgão. Então, assim, é uma complicação muito séria que um dreno pode causar no paciente, tá? São raras, como está dizendo aqui, mas que a gente tem que tentar ao máximo evitar essas complicações. Então, agora a gente vai para a parte da limpeza da área em uso de dreno, ou seja, aquela área em que foi feita o procedimento cirúrgico, que foi inserido o dreno, certo? Então, como na verdade, é uma ferida, é uma lesão, é uma ferida limpa, porém que deve ser manter sempre limpa, tá bom? Então, reunir os materiais, montar uma bandeja para a realização de curativos que você já conhece quais são os materiais, tá bom? Quais são os procedimentos? Também os procedimentos de técnica séptica vocês também já conhecem, que é lavar as mãos, reunir o material, explicar ao paciente o que será feito, tá? Colocar o paciente em posição adequada, expondo somente a área a ser tratada, seguir os procedimentos de curativos que a gente já conhece, tá bom? Então, agora nós vamos para o procedimento. Eu passei adiante porque aqueles procedimentos são de limpeza, que a gente já conhece, nenhum curativo, certo? Que a gente já fez esses curativos. Então, agora, o procedimento com o dreno. Colocar o coletor adequado, fixar, colocar o nome, data e horário sobre o curativo, deixar o paciente confortável, tá? Desculpe, esse procedimento, ainda dando continuidade ao procedimento de limpeza da inserção do dreno, tá? Deixar o paciente confortável e a unidade em ordem, lavar as mãos, anotar no prontuário as características do local de inserção do líquido drenado, tá? E do débito. Então, agora a gente vai para uns cuidados de enfermagem muito importante, que é no momento de transportar esse paciente em uso de dreno, né? Porque eu tenho que sempre estar mantendo o posicionamento do dreno de acordo com o tipo do dreno, tá certo? Se for, lembra que a gente falou no início, se for gravitacional, inferior à inserção. Se for um succional, manter no limite da inserção. Então, a gente precisa estar atento
a isto, né? Por isso que é importante a gente conhecer os tipos de dreno, estar atento para na hora que a gente for transportar esse paciente, possa ser que esse paciente precise ir para o laboratório fazer algum exame, precise ir para algum lugar, né, que ele precisa ser transportado via maca, então a gente precisa ter esses cuidados. Então, quais são? Não deixar formar curva acentuada, dobras ou acotovelamentos na mangueira de drenagem. Isso aí é claro, até uma mangueira com a água que a gente vai regar o jardim, se a gente deixar dobrar, a água não passa. E pelo contrário, retorna com a pressão maior. Tá? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Manter sempre o frasco coletor abaixo do nível da cintura, deste modo se evita que o líquido seja aspirado para o inferior do tórax do paciente. Na presença de fístula aérea, o dreno não deve ser pinçado durante o transporte em maca ou cadeira de rodas. Não pinçar o dreno torácico ao fazer radiografias, transporte ao centro cirúrgico ou nas ambulâncias. Geralmente, como eu citei no início, o pinçamento, o clampeamento desse dreno deve ser mais utilizado para na hora que você for esvaziar esse reservatório. As anotações de enfermagem é muito importante que a gente realize, se atentando para o local do dreno, tipo de drenagem, volume e aspecto do líquido drenado, falando novamente, permeabilidade de dreno em 24 horas, aquela fixação, se ele se permanece fixo de uma forma assim que a gente não perceba que esteja soltando. Tá? Inserção do dreno, aspecto característico do local de inserção, presença ou ausência de sinais flogísticos. Que são sinais flogísticos? Sinais de inflamação, calor, rubor, dor na inserção, tração do dreno conforme prescrição médica. Se realizar a mobilização do dreno, descrever qual e quanta, certo, foram as mobilizações, tá bom? Então, aqui tem um exemplo de anotação. Aqui tem outro. E agora a gente vai passar para a retirada de pontos, tá bom? Qual é o conceito em retirada de pontos? É uma técnica, é um procedimento também do técnico de enfermagem que ele precisa conhecer para saber como realizar. E o que significa a retirada dos pontos, tá? Consiste na remoção de suturas. O médico fez a cirurgia, suturou e depois de um determinado tempo indicado por ele, existe a necessidade de retirada desses pontos, tá bom? Então, consiste na remoção de suturas da pele de uma ferida cicatrizada sem lesionar o tecido recém-formado. É muito importante, sempre que você for realizar essa retirada de pontos, você avaliar o afrouxamento, você avaliar a presença de sinais flogísticos, como eu acabei de falar lá nos drenos, que é calor, rubor, sinais de infecção, certo? Sinais de deiscências, que a gente já falou também no slide anterior, que é a abertura desses pontos. Então, é muito importante também não só retirar de forma correta, mas a gente está observando essas características do local que foi dado os pontos. Então, quais são os materiais de retirada de ponto? Aqueles que a gente já conhece para a realização de curativos, tá? Pode ser luva de procedimento, material para curativo com pinças, se tiver disponibilidade, lâmina de bisturi, porque a gente vai precisar cortar os pontos, soro fisiológico e gaze, porque após a retirada desse ponto a gente tem que limpar, tá? E não tem a necessidade de cobrir. Então, o procedimento que a gente já conhece inicialmente, né? Lavar as mãos, usar as luvas, com a pinça dente de rato, tracionar o ponto, ou seja, pinçar e segurar firme o ponto pelo nó, mobilizando e cortando esse ponto com a lâmina de bisturi, tá? Realizar a limpeza da incisão, como eu já falei, lavar as mãos e fazer o registro necessário, que a gente não pode esquecer, tá certo? Aí tem as nossas referências. Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo e boa noite.